Olá, tudo bem? Vamos iniciar esse vídeo para auxiliar ao tratamento de dados para a espacialização de chuvas a partir dos registros feitos em estações automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Os dados que vão ser utilizados, eles estão disponibilizados no link do vídeo e também o compartilhamento do link para baixar a planilha de cálculo onde eles serão utilizados. Inicialmente, os dados estão disponíveis para serem carregados aqui no QGIS por meio da ferramenta de adição de dados por texto delimitado. Essa ferramenta que eu mostro com o mouse e, claro, esses dados eu tenho que ter eles salvos no computador. Já deixei pronto aqui uma pasta com o arquivo chuvas maio 2024. Vejam que o arquivo ele tem uma escrita no seu nome que não tem espaços, também não tem acentos, é importante. Outra questão, que a pasta esteja no disco local do computador, no drive C, então aí para posteriormente não incidir em falhas de processamento pelos algoritmos. Nesse caso temos aqui o arquivo chuvas maio 2024 RS, como eu disse antes, por meio da ferramenta de camada de texto delimitado, que pode ser acessada pela aba vertical de gerenciamento de camadas ou mesmo pelo gerenciador da fonte de dados livres. Então, eu posso, tanto por um meio quanto por outro, abrir a inserção deste texto de camada, desta camada em texto delimitado, gerada por texto delimitado. Aqui, então, nós vamos procurar o arquivo, os 3 pontos, e aí ele vai ser encontrado na pasta que eu mostrei agora há pouco, a pasta chuvas maio 2024. Vou selecionar o arquivo, abrir ele, e aí então temos a apresentação dos dados tabulados, a sua configuração original. Vejam que aqui automaticamente as colunas já caem separadas, com os seus cabeçalhos e o padrão do dado digital que está inscrito na tabela. Tá? Primeira configuração que nós vamos avaliar é o formato do arquivo. Esse formato é um arquivo delimitador personalizado, ele é tabulado, então foi feito um trabalho prévio para que esse arquivo tipo TXT, lá no nome dele, portanto um arquivo texto, fosse tabulado. Eventualmente essa separação pode ser por ponto e vírgula, tá? Então tem que cuidar estas questões na origem dos dados onde eles são obtidos. Então nessa aba formato arquivo está tudo certo. Nas opções de gravações de campos, nós vamos manter marcado o separador decimal sendo a vírgula. Isso faz com que, na hora de adicionar a camada de pontos destes pluviômetros automáticos, os dados que eles conterão aqui embaixo, nesse caso, mostrando aqui os dados do dia 1º, 2 e 3 de maio de 2024, eles aqui aparecem separados por pontos, mas no seu arquivo de geometria pontual, ele vai aparecer separado por vírgula. Mas não basta somente isso. Nós temos também que configurar, então, a aba abaixo, que é a definição da geometria. A definição da geometria tem o campo X com a longitude e o campo Y com a latitude. O sistema de referência de coordenadas, SRC, nós vamos utilizar o WGS84 padrão. Bem, agora algo muito importante que tem que ser feito antes de finalizar esta etapa é configurar os tipos de dados que contém, e que a tabela contém, que estão redigidos, editados dentro de cada célula. Então, todos os dados numéricos que nós vemos aqui, à exceção do ID da estação, eles deverão ser alterados do padrão texto string para o padrão decimal. Todos eles, um por um, coluna a coluna, eu vou alterar texto string para decimal, para que nós não tenhamos problema de leitura dos valores na hora em que esses valores serão aplicados em equações de interpolação. Tá bem? Então, aqui, repetindo, entramos com um arquivo em formato TXT, previamente tabulado, originário do Banco de Dados Meteorológicos BDMAP, do INMET. Configuramos o formato do arquivo a partir da sua tabulação, ou ponto e vírgula, se fosse o caso. Marcamos nas opções de gravação dos campos que eu terei
um separador decimal sendo a vírgula, que aqui é o padrão da instalação do QGIS neste computador. E a definição da geometria deve sempre respeitar que o campo X seja a coluna da longitude e que o campo Y seja a coluna da latitude. Mais do que isso, tenho que observar o padrão numérico das coordenadas, neste caso, graus decimais. Portanto, graus geográficos decimais, eu tenho que informar que a geometria desse sistema de referência de coordenadas seja ou WGS84 ou CIRGAS 2000, para o nosso caso. Vamos manter WGS84. A partir daqui, então, adicionamos a camada e fechamos a janela. Neste momento em diante, onde temos plotados os pluviômetros automáticos com seus dados, vamos observar qual é o conteúdo dos seus atributos, clicando sobre o nome da camada e teclando F6 do teclado. A partir desse momento, visualizamos aqui aqueles dados registrados previamente e que agora já estão organizados, especialmente aqueles dados que contêm números decimais, tendo seus separadores marcados com a vírgula, como havíamos configurado previamente. Fechando a tabela de atributos, vamos, então, salvar este conjunto de dados como um arquivo shapefile, mesmo porque até esse momento ele não constitui uma geometria espacial, ele constitui uma apresentação visual de dados tabulados num formato separado, um formato texto separado por tabulação. Então, para fazer isso, nós vamos com o mouse sobre a camada e clicando ao botão direito do mouse, vamos exportar para guardar os elementos como, e aí escolhendo aqui o formato shapefile e no nome do arquivo, o local onde ele será armazenado aqui no ícone de 3 pontos. Este local tem o endereço dentro da pasta chuvas maio, e nós vamos chamá-lo de pluviômetros, sem acento, pluviômetros RS, Rio Grande do Sul. Salvamos a camada e nada mais a fazer, daremos OK. Deste momento em diante, então, podemos aqui eliminar a camada chuvas maio, porque a partir de agora temos uma geometria de pontos em que cada ponto, cada pluviômetro tem as suas variáveis de chuva diária registrada para 1º a 3 de maio de 2024. Então, para deletar este arquivo, podemos escolher este ícone no canto lateral aqui das camadas ou a tecla Ctrl D juntas, e eu posso então confirmar que esse arquivo será excluído. Até aqui, temos espacializado um shapefile de pontos com seus atributos. Logo, vamos agora visualizar os seus atributos a partir da rotulação desta camada. Então, vamos clicar sobre ela para que nós tenhamos acesso ao seu conteúdo e neste ícone de uma etiqueta, um ícone que tem as letras A, B, C, uma etiqueta, vamos abrir a função de rotulação, chamada estilização de camadas por rótulos, onde não temos nenhum rótulo no momento. Vamos alterar esta opção clicando no botão esquerdo do mouse e aí em rótulos individuais podemos escolher o nome das estações, como elas estão sendo vistas aqui. É muito provável que o fato da escala de zoom possa tirar um pouco a percepção dos nomes em relação aos seus locais, mas não é isso que nós queremos no momento. O que nós queremos aqui é alterar o valor do rótulo para o valor da precipitação do dia 1º de maio. E aqui, então, eu já tenho visível os valores de chuva que ocorreram nesta data. Posso fechar a janela da rotulação. Tenho em tela a nossa camada já rotulada com os valores da chuva. A partir desse momento, então, precisamos descobrir quais as estações podem conter dados nulos, ou seja, ausência de registros das chuvas que ocorreram nesta data do dia 1º, cujos valores estão sendo apresentados nos rótulos. A maneira mais simples de fazer isso é consultando a tabela de atributos desta camada, mais uma vez, então, selecionando a camada e teclando em F6. Ao teclar em F6, nós podemos buscar na coluna da data da chuva, ordená-la para descobrir em quais destas datas nós temos dados nulos, quais destas estações nós temos dados nulos. E observamos aqui que em 3 das estações, São José dos Ausentes, Mostardas e Encruzilhada do Sul, nos 3 dias dos registros não houve, portanto, armazenamento e disponibilização destes dados, houve falha no equipamento.
Aqui, então, como nós selecionamos na tabela de atributos as 3 linhas, clicando, respectivamente, na sua ordem, que foi considerada no critério, aqui a ordem, portanto, crescente, né, em dados nulos inicial, nós podemos visualizar aqui no ícone da seleção, que tem a visualização da seleção, portanto, clicando e fechando a planilha. Observem que aqui aparecem em cor diferente, amarelo, dos demais, os 3 postos pluviométricos que têm ausência de dados, eles, portanto, não têm nenhum rótulo, e são estes os postos que nós deveremos fazer o preenchimento das falhas de registros, seja por um método básico, chamado média aritmética, dos vizinhos, vou pegar o exemplo deste posto aqui, que é a Encruzilhada do Sul, pegar os valores dos 4 vizinhos, seja pelo método do inverso ponderado pela distância, que também vai usar os vizinhos mais próximos, porém, cujo critério de equacionamento considerará a influência da distância que cada vizinho está em relação à sua proximidade ou sua distância. Para demonstrar essa equação da média aritmética, eu vou pegar este posto pluviométrico que tem 4 outras estações ao seu redor e fazer a soma destes 4 valores, dividindo por 4, obviamente, para encontrarmos um valor de média aritmética para este posto. Naturalmente, não farei para os demais, para que o vídeo não se torne tão extenso. Nesse momento, vamos então desselecionar as camadas, que estão os 3 postos aí marcados, com a ferramenta de desmarcar seleção, portanto, e vamos aqui trabalhar somente com a visualização destes 4 pontos ao redor do posto Encruzilhada do Sul que tem ausência de dados. Eu vou habilitar a calculadora do computador para poder utilizar realizar o cálculo da média aritmética simples, então iniciando aqui pelo posto 42 em sentido horário, pelo posto com a precipitação de 42 milímetros, 42 mais 44,8, no caso, mais 49 mais 92,2. Isso, então, resulta em 228, que eu vou dividir por 4, são 4 pluviômetros vizinhos, eu tenho uma precipitação por média aritmética desta estação aqui em 57 milímetros. Como preencher este dado ausente aqui? Bom, primeiro, então, eu preciso considerar que este pluviômetro vai ser editado, logo vamos acionar a ferramenta de edição, que é o lapisinho amarelo, tá? E aí, então, estando ele selecionado, olha bem aqui, ó, ferramenta de seleção ativada, faz um retângulo sobre o ponto, e aí nós temos um ícone que permite a edição dos atributos, e é nele que nós vamos clicar para, então, digitar no atributo do dia 1º de maio o valor de 57, média aritmética dos 4 vizinhos, dando um OK, automaticamente o posto assume o valor da média aritmética dos seus 4 vizinhos mais próximos. Neste caso, salvamos a edição ao lado do ícone do lápis amarelo, com o ícone do disquete, salvamos e desabilitamos a edição. Temos, a partir de agora, uma estação já com o seu dado preenchido. Adiante, vamos ter mais estas outras preenchidas pelo valor da média aritmética. Eu estou retomando o vídeo para mostrar um caso à parte específico deste posto pluviométrico, aqui bem no canto superior esquerdo de todos eles, que é o posto São José dos Ausentes. Aqui nós temos que ter uma consideração sobre o que é o processo de geração da chuva, ou os fatores de influência da chuva. E nós temos aqui um aspecto orográfico que eu vou demonstrar utilizando o Quick Map Services com o Google Terreno. Então, se nós observarmos aqui, nós temos os pluviômetros vizinhos de Torres e Tramandaí com nível do mar e o posto pluviométrico de São José dos Ausentes estando a mais de 1.200 metros de altitude. Lógico, então, que eu não vou utilizar aqui, mesmo estando próximos, os valores do Torres e Tramandaí para compor a média aritmética do posto São José dos Ausentes. Então, neste caso aqui, nós temos que considerar esses fatores de influência na gênese da chuva, entre eles o aspecto orográfico, que é um dos principais. Temos aí que ter atenção para não considerar estações próximas que estejam em grandes desníveis topográficos. Concluídos os cálculos da média aritmética para o posto Encruzilhada do Sul, que resultou em 57 milímetros, para o posto pluviométrico Mostardas, 36, e para
São José dos Ausentes com 84,9, lembrando que desconsideramos a influência de Torres e Tramandaí, onde eu estou mostrando aqui. Lógico que nós conhecemos a região, mas se vocês quiserem esta informação, eu trago aqui o Google Terreno, mais uma vez para a tela, para que vocês vejam, então, esta distribuição dos postos e que nós consideramos o aspecto orográfico, a diferença de nível da estação de litorânea para a estação São José dos Ausentes, que é uma das maiores altitudes do Rio Grande do Sul, na hora de compor a sua média aritmética, respeitando os fatores que influenciam no processo de gênese da chuva. A partir desse momento, tendo as falhas preenchidas, nós podemos, então, salvar a camada, desabilitar a edição e aí já também termos o arquivo completo, sem falhas, pelo menos para a data, como eu vou mostrar aqui mais uma vez, selecionando a camada e teclando em F6 para abrir a tabela de atributos. Vejam que agora nós temos alguns registros com valores zerados, não quer dizer que sejam falhas, são valores zerados porque não ocorreu chuva, portanto zero, ausência de chuva, chuva muito fraca e aí alguns índices que foram registrados, entre eles Encruzilhada do Sul, com seus 57 milímetros calculados, entre eles também Mostardas, né, aqui com seus 36 milímetros calculados por média aritmética, e também a estação de São José dos Ausentes, que teve lá os seus 84,9 milímetros calculados por média aritmética. Desta forma, podemos já, a partir de agora, realizar um processo de interpolação espacial para mapear a distribuição no estado do Rio Grande do Sul desta chuva deste dia. Naturalmente, teríamos que fazer preenchimentos para outras datas, mas para que o vídeo não se torne tão extenso e nós consigamos fazer aí as etapas seguintes, vamos considerar apenas a data do dia 1º de maio. Quem quiser utilizar o arquivo e reproduzir esses cálculos da média aritmética para as demais células com dados ausentes, fique à vontade. Os dados estão disponíveis, mais uma vez, como eu comentei, nós deixamos os dados aí no link na descrição do vídeo, logo abaixo, que vocês podem fazer o download dos mesmos e criar esta camada que demonstramos até aqui. O método da média aritmética. A próxima etapa, nosso próximo vídeo, vai falar sobre o método para preenchimento de falhas pelo inverso ponderado da distância, utilizando ferramentas de cálculo com planilha eletrônica. Até mais!